Está igual? Não, algumas palavras vão mudar porque a Bíblia do DI ela é antiga, então provavelmente é uma versão mais antiga da Almeida. Tem gente que tem uma Almeida mais nova, tem a Bíblia nova, tem gente com Ray James, mas você consegue ver que a imagem é a mesma. Porque tem que ver, toda vez que você vê uma Almeida de Almeida, vai na segunda página do âmbito de publicação. Tem de 2019. Entendeu? Então, toda vez que a gente pega esse versículo, aí está falando sobre o cidadão do céu. Então, hoje ela vai começar dando uma aula, você vê a importância que Deus dá para a gente ser chamado de cidadão do céu. Então, você vê que esse salmo ele é repetido para que o povo faça o quê? Gravar. Sabia disso? Tem outros? Existem outros. Sabia? Cadê a listinha? Aí é mais clara, né? Sabia que era repetido para gravar, não. Mas não, assim, desculpa atrás, tá? 3 crianças do dia. Vocês imaginam, né? Aí liguei correndo para a câmera em cima da hora. Fica comigo, não. Tadinha, ela logo se dispôs. Então, gente, João deu um panorama mais ou menos do que é. Hoje ele vai falar sobre alguns tipos, né, que a gente encontra correspondência no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Né? E para esse tipo de estudo, a gente dá o nome de tipologia bíblica. Tipologia bíblica é uma ferramenta utilizada para interpretar a Bíblia. A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. O que acontece? Dentro da hermenêutica existem vários meios, várias ferramentas utilizadas para a gente poder interpretar. Uma dessas ferramentas é a chamada tipologia bíblica. Tá? Então, é uma forma de interpretação da Bíblia. Com uma diferença, que a tipologia bíblica ela se empenha, né, em fazer a correspondência do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ela procura buscar tudo aquilo que tem correlação no Antigo com o Novo. E nem sempre essa correspondência diz respeito apenas à pessoa. Normalmente a gente já ouviu falar que, um exemplo é José é o tipo de Cristo. E às vezes a gente fica na cabeça que está relacionado somente à pessoa, mas não. Existem tipos que são relacionados à pessoa, existem objetos, existem símbolos e existem situações que se correlacionam, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Dentro dessa ferramenta de interpretação que é a tipologia bíblica, a gente trabalha com tipo e atípico. Antítipo é o tipo e o antítipo. São palavras oriundas do grego. No grego, o tipo significava tupos e o antítipo significava, deixa eu só conferir aqui, tá? Não sou de gravar, não, sou de entender. O antítipo significava antítopos. O que significa o tipo? O tipo vai prefigurar o antítipo. Então, o tipo vai tratar de uma figura que vem antes. O significado no grego do tipo significa exatamente, o significado é exatamente figura. Então, tudo aquilo que prefigura o que o Novo Testamento vai trazer. É tudo que está no tipo, é tudo que está no Antigo Testamento e prefigura aquilo que o Novo vai trazer. O tipo é a sombra, né? Quando a gente está passeando, quem chega primeiro? A sombra, né? Então, o tipo é a sombra do Novo Testamento. Né? São algumas figuras que vão fazer esse elemento de ligação do Novo Testamento com do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A gente sabe que Deus ele deixou tudo já, a gente não acredita em predestinação, mas Deus deixou tudo desenhado, né? Já está tudo alinhado. Até a revelação do final dos tempos, Deus já deixou determinado ali para a gente, já deixou descrito ali para a gente. Então, ele se preocupou com isso, de fazer as ligações, né? Para as pessoas não fazerem a total separação que a gente vê fazendo hoje. A gente não estuda muito, o Antigo Testamento não se usa mais. Eu gosto do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já foi, e a gente sabe que é assim. Né? O Antigo Testamento, ele anda em concordância com o Novo Testamento. Né? A gente não pode eliminar o Antigo Testamento. A gente vai entrar numa série de estudos que trata de escatologia e a gente sabe que para a gente entender escatologia, a gente tem que saber muito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz muito para a gente sobre o Apocalipse, sobre o
Então é isso. Nós temos um tipo e um antítipo. Né? O antítipo é o quê? O tipo a gente já falou que é a prefiguração. É aquilo que vem antes. É a sombra. O antítipo é o quê? É a revelação, é a concretização. Né? Aquilo que o tipo prefigurou, o antítipo realizou. Por isso que a gente diz que o antítipo ele tem uma relevância muito maior do que o tipo. Agora, o tipo, a gente pode às vezes se enganar e a gente pensar assim, mas o tipo é o antítipo? Vocês acham que o tipo é o antítipo? Um pouco que a gente já conversou aqui? São iguais? É a mesma coisa? A concretização da coisa, a realização da coisa, a conclusão, a execução do antítipo significa dizer que aquele tipo era o antítipo? Igualzinho não, né? Não, é isso aí. Não é a mesma coisa, né? É uma figura do que é. Tá? Ele prefigura o que é. Ele não é a mesma coisa. Ele deixa de dar margem de entendimento para o que vai ser, né? No futuro. Olha só, é interessante que parece que isso aí isso aí é só um elemento de interpretação solto e criação humana, né? A gente pode pensar isso, é uma criação humana. O termo é uma criação humana para facilitar a nossa interpretação. Eu estava comentando com o John, gente, que dificuldade, concordando com o senhor que falou comigo uma vez, cara, que dificuldade que eu tenho que fazer vídeo. Vou precisar fazer um quarto simulado, porque a gente desenhando aquelas figuras todas para a gente conseguir entender todas as ofertas, todo aquele processo, né? Cada elemento que era utilizado no tabernáculo. Há muito simbolismo, né? Apavora, velho. Apavora, muito simbolismo. Então, essas ferramentas elas são utilizadas para quê? Para clarear a nossa visão, para trazer luz ao nosso entendimento. Então, é por isso, principalmente, que às vezes a gente acha isso é uma ferramenta muito difícil só para quem estuda. Não, para a gente deve ser estudantes. Eu estou aqui como uma mera estudante com vocês. E amplia muito a nossa visão. Olha só, isso é Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Colossenses 2. Vamos ler o versículo 16 ou 17. Chega aqui. Colossenses 2. Dezesseis e 17. Podemos ler? 16 e 17? Isso. Achou, não? Achei. Lê para mim, por favor. O meu é diferente, né? Você lê? Pode ser, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, nenhum homem que julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do Shabat, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está vendo? O próprio, aqui Paulo já trabalha com essa questão da sombra de coisa, né? Isso tudo que ele está falando da lua nova, das festas, dos sábados, né? Daquilo, da preocupação que havia com aquilo que havia de comer ou de beber, tudo isso é sombra, né? Ele fala nesse capítulo de quê? De passado e de presente, porque ao mesmo tempo ele nos dá um sinal de que o quê? É sombra das coisas que haviam de vir. Está vendo? Já está tipificando aqui um tipo, né? A sombra e aquilo que havia de vir. Que a gente sabe quem é, que é Jesus e a sua obra. Então, a tipologia, ela tem essa preocupação de explicar, através dessa semelhança do Antigo e Novo Testamento, a obra, a figura de Jesus Cristo, que é a obra de Jesus Cristo. Toda a obra. Né? Como eu disse, existe a sombra muito presente também a respeito de Apocalipse. Então, assim, o Antigo Testamento preceitua muito a respeito disso. Eu queria ler com vocês só para a gente encerrar e passar a palavra para o João, que o João vai trazer os exemplos, né? Pedir vocês para estudar, então vai trazer aqueles tipos, pessoas, símbolos ou objetos que acabam fazendo essa semelhança do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas antes, vamos abrir ali em Hebreus 10, 1 e Hebreus 9, 12. Então, a palavra trabalha essa questão do tipo do antigo. 10, 1.
Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os governantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Está vendo? Aqui também ele já traz uma ideia para a gente de coisas que se faziam e que se faz. E falando a respeito de sombras das coisas passadas. Por que eu estou trazendo isso? Eu não estou exemplificando um tipo e o antítipo ainda. Eu estou trazendo para vocês só para a gente entender a conceituação e entender a importância e relevância que, inclusive, Paulo também deu com relação à semelhança do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Para a gente erradicar, eliminar de vez da nossa mente essa coisa de que o Antigo Testamento não é importante para a gente. Tá? E Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Está vendo o sangue, porque antes era perdido, né? Lá no passado, naquele simbolismo das ofertas, dos sacrifícios que eram feitos, agora ele já está puxando para o antítipo, que é Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, não mais aquele sacrifício, mas agora é esse sacrifício. Mas aí, a gente lembra que a gente pode interpretar que todo aquele sacrifício, todo aquele sangue que era aspergido lá no tabernáculo, né? Tudo aquilo prefigurava Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Tá? Então, é só para vocês terem um panorama do conceito, né? Do significado, né? Da tipologia, do tipo que se relaciona com o Antigo Testamento. E que se existe, a gente sabe que existe um tipo, então sempre vai ter um antítipo. Que é o quê? A realização, a execução daquele tipo. É igual um serviço de marcenaria, como se fosse, estava vendo o serviço do marido pensei, como, né, tem o início do trabalho, que é o plano, o projeto, o plano, né? Aí ele fica ali imaginando como que vão se realizar os cortes para que se chegue à execução. Então, o Antigo Testamento é toda essa preparação para que se chegasse à execução, à realização lá no Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Agora o João vai continuar aqui com os exemplos. Ficou alguma dúvida? Certinho por enquanto? Agora vai clarear mais ainda. Aí o exemplo chega, vai ficando tudo mais claro. E responsabilidade clarear, né? Tá vendo? Irmãos, quando a gente fala em tipo e antítipo, tem hora que fica meio complicado entender, porque isso é um costume grego. Isso não era judaico, isso era grego. Isso é filosofia. Mas eu queria tentar colocar na cabeça de vocês de um jeito assim. Vocês já viram às vezes quando um jogador de futebol explode? Aí a mãe dele fala assim: nossa, mas desde pequeno ele já mostrava que ia ser jogador de futebol. Aí um dia ele explodiu, virou o Pelé. Mas a mãe fala: desde pequeno eu já via aquilo. Quando a gente pensa nisso que a Aline falou, é mais ou menos assim: na história da Bíblia, antes de Cristo chegar, é você poder falar assim: nossa, parece que alguém já fez isso aqui. Por quê? Eu não vou me atrever a discordar, mas tudo que Cristo fez já tinha sido dito que ele faria. É mais ou menos assim: Cristo, quando subiu na cruz, ele já tinha um manual falando assim: falta essa profecia, falta essa, e ele foi executando. A vida dele é executar profecias. Então, se a gente fosse dizer a grosso modo, é mais ou menos assim: tudo que Cristo fez já foi dito que ele faria. Vocês vão me perguntar assim: como? A gente gosta de pegar Apocalipse e falar assim: vai chover fogo do céu. Foi a primeira vez que foi dito isso na Bíblia? Se você olhar um exemplo de tipo, já choveu fogo em Sodoma, já choveu fogo no Egito, e Cristo vai e diz assim: no dia que chover, melhor teria sido em Sodoma. Ou seja, ele está fazendo uma citação. Não é a primeira vez que vai chover. Por exemplo, Cristo falou assim: essa geração não terá nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. O que Jonas fez?
ficou 3 dias. E ele vai e faz o quê? Fica 3 dias. É a mesma coisa. Eu gosto muito de tipologia. Lembra quando eu falei na aula sobre o Êxodo? 3 dias a terra escura. Então você fala assim, opa, 3 dias, isso tem um significado, isso já teve atrás. O povo da época lá, quando ouvia uma coisa dessa, o que eles sentiam? Eu te dizer o que eles sentiam, Assim, eu não sei. Mas eu vou te dizer assim, os gentios entendiam isso, os judeus não entendiam. Por isso que os judeus se exaltavam por Cristo. Porque ele falava assim, está vendo a vida que você procura nas Escrituras? Eu sou de quem as Escrituras apontam. Então, ele está falando, mas o judeu fala assim, não estou entendendo. Como vai vir? A gente vai passar por uma série de exemplos que vocês vão ver que se você fosse um judeu radical, você fala, esse cara é louco. Esse cara é louco. Todos eram radicais, 99%. O judeu, na sua essência, ele é radical quanto a Bíblia. Radical, que eu digo em que sentido? Não de ser cabeça dura. Mas pensa assim, se hoje a gente for falar assim, um povo que é radical para ler a Bíblia, a gente vai acabar chegando nos adventistas, nos presbiterianos. Por quê? Exatamente. Embora que eles falam com o Corão, mas eu digo assim, eles são radicais. Está ali, não está ali. Eu não quero interpretar o que não está ali. Então, quando a gente pega Cristo, você tenta imaginar toda aquela historinha que eu estou te falando, que vinha acontecendo, de repente, aparece na sua frente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Abra para mim João 1,14. Hoje nós vamos abrir a Bíblia. Hoje peço, se tiverem no celular para ir mais rápido, pode ir. João 1,14. Lembra que eu sempre digo, a Bíblia é perfeita, o que estraga é a tradução. Quem pode ler para mim? 1,14. Não importa a versão. Manda. Pode ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do primogênito do Pai. O que você entende disso aqui? Olha. Se você parar para observar, isso é tradução, mas Cristo usou a palavra tabernáculo. Pode, né? Tabernaculou entre nós. Tabernaculou. Isso é conjugar o verbo. Ou seja, ele está querendo dizer para aquele povo que, da mesma forma que Moisés recebeu o tabernáculo que andaria entre o povo, ele é aquele que hoje andaria entre o povo. Então você vê assim, caraca, já teve isso, né? Está tendo de novo. Aqui, James, ela vem do Tabernáculo, tipo assim. É mais fiel. Não. Eu amo aquele James. Isso aqui a gente já conversou. Todas as Bíblias passam por 3 ou 4 traduções para chegar no português. Mas ele embaixo, ele. Aí já é comentário, vai depender de quem comentou. Mas sim. Entendeu? A Bíblia em si ela não é comentário, é algum autor que comentou. Entendeu? A vantagem da Bíblia James, por que eu gosto? É porque ela vem, literalmente, a carta do João oficial para o inglês. Antes ela vinha para o alemão vinha para o latim, do latim para o português. Então, quando eles jogam direto para o inglês é um idioma mais facilmente traduzido do que o hebraico, o grego, que era o idioma oficial. Por isso que a gente sempre trabalha aqui, eu sempre mostro para vocês como é que às vezes de uma versão para outra você fala assim, caraca, dá diferença, mas não é diferença de sentido, é diferença de tradução. Entendeu? Então, quando a gente vê usar essa palavra, a gente começa a entender que o que? Cristo estava fazendo. Aí, eu fui pedir para vocês, João 5:39 diz, pode abrir, só andar um pouquinho para frente, tá, João? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis ver a mim para terdes vida. Verso 43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais.
Se outro vier em próprio nome, a esse aceitareis? Verso 46. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim. Olha o que ele está falando. Se você crê em Moisés, você crê em mim. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que aquele Moisés é o tipo do que ele foi no Antigo Testamento. Aí você pensa assim, olha que loucura. Moisés entrega o que ao povo? A lei. Cristo entrega o que ao povo? A graça. Então você consegue ver que os dois eram mensageiros? Só que às vezes, respondendo a pergunta de Ana Paula, tenta imaginar para aquele povo que Moisés é o supra-sumo, agora vem um outro num pé de igualdade. É loucura. É praticamente uma heresia para eles. Vamos lá. Vamos começar agora rodando. A gente vai tentar pelo tempo rodar no Pentateuco e ver. Eu separei as expressões mais assim. Esse é Cristo, não tem como a gente duvidar. Então vamos começar. Se a gente pegar Gênesis 3:7, vamos todo mundo para a gente, nós vamos andar junto. Gênesis 3, 3:7. Gênesis 3:7. E depois, do 7, nós vamos para o verso 21. Vou ler. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Você começa a ver aqui que quando o homem peca, o homem tenta dar o seu jeito. O homem tenta arrumar a situação. Ele vai e faz roupa para ele. Mas aqui no verso 21, Deus está ensinando para a gente o quê? Se ele usou pele de animal, o que ele teve que fazer para o animal? Matar. Então seria somente pelo sacrifício que os pecados seriam perdoados. Então você consegue ver Cristo nisso aqui? Não é pelo seu jeito, não é pela lei, mas é pelo sacrifício de Cristo que os seus pecados conseguiriam ser perdoados. O celular escuta tudo que a gente fala. Por causa das falas, do estudo, apareceu uma coisa para mim de Instagram, tá? Coisa de lei. Que Cristo foi crucificado com com a Lia. Aí ele quis dizer, com as falas ignorantes, que Deus, em sua ciência, na sua presciência, sabia que desde ali que aquilo ia dar no final o que deu, entendeu? Então, você está querendo dizer que dele? Na verdade, o que eles estão querendo dizer, e eu concordo com Ele diz com isso, palavras ignorantes, mas... vamos rebuscar essa fala dela. No momento que Deus peca, no momento que o homem peca, Deus já estabelece ali qual seria a redenção. Então, se você olhar a primeira promessa que tem, é aquela, porém, inimizade entre ti e a serpente, que está nesse capítulo 3. Só que ele, além de pôr a inimizade, ele diz o quê? Você vai tentar tapar o seu pecado, cozendo as roupas. Mas você só vai conseguir ter as suas vergonhas tampadas quando eu sacrificar um animal e você ter roupas. Ou seja, a gente na lei, a gente tenta tapar os nossos pecados e pedir perdão, mas só que com o sacrifício que a gente conseguiria. Então você consegue ver Cristo aqui? Ou ele não fica claro para você quem? Consegue? Pode perguntar. Não, consigo que também, e também em relação ao que o homem faz não é capaz. Não, capaz. Nunca de tapar aquilo que o erro não é Por pecado. isso que Deus já estava falando aqui. Vocês vão fazer tudo o que vocês quiserem. Mas só quando eu fizer o sacrifício, mandar o sacrifício, aí vocês vão ter roupas capazes. É interessante entender dessa forma também, porque fica até mais fácil. Porque a intenção do homem de se cobrir, para tirar aquilo do erro dele, não foi suficiente, não é suficiente. Isso que outro venha para se Deus providencia isso mesmo. Sobre providenciar, a palavra que ela usou. Vamos comigo agora a Gênesis 22. Se a gente olhar, todo mundo
já viu o sacrifício de Abraão e Isaac? Certo? O sacrifício de Abraão e Isaac era um sacrifício que era muito conhecido naquele tempo. Por quê? Naquele tempo já tinham reis que davam seus filhos a Deus. Então, o Deus de Abraão pediu um sacrifício para ele, cerca de menos. Já era um costume comum da terra. E eu sempre vejo Cristo, não é esse tipo que eu vou falar, mas eu sempre vejo Cristo nessa situação na vida de Isaac. Porque a gente valoriza o pai. Mas você já parou para pensar na posição do filho? Se eu tenho 12 anos, um velho de 100 anos, amora o machado e vem me amarrar, você nunca mais me acharia. E você vê que Isaac se entrega. Se entrega. Eu trouxe para. Até a gente comentou esses dias, numa reunião. Se você olhar, eu vou tentar explicar um pouco sobre o sacrifício de Adão. Porque a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, Abraão, quando ele vai matar o filho dele, ele fala assim: nós vamos subir para adorar. Ou seja, ele vai subir para sacrificar. Aí vocês conseguem entender Caim e Abel. Nunca Deus pediu aquilo e de graça ele fala assim: eu vou fazer um sacrifício. Então você entende que como a adoração desde o começo da Bíblia ela sempre é impelida, vai vir alguém contra, mesmo que seja seu irmão para te matar. E você consegue entender por que Deus amou tanto aquele sacrifício? Porque ali Abraão, ele adorava sem ninguém pedir. Mas quando a gente fala em entrega, vamos ler Gênesis 12, eu quero ler o 12 e o 13. 22, você falou, vai? 22, verso 12 e 13. O menino já estava amarrado. Vocês sabem o que é cutelo? Quem já comprou faqueiro? Não é ver uma faca, mas na verdade cutelo vamos chamar de faca, você chamou, mas é para desossar, para destrinchar. Quando a gente vai no compra um faqueiro, é o maior. Você segura até de uma forma diferente da faca, não é assim. Que é para destrinchar, é para você abrir. Por quê? O sacrifício tinha cortes, você cortava. Então vamos lá. O menino estava pronto para ser morto, tudo preparado, ele deitado e amarrado. A palavra de Deus diz assim no 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu ao holocausto no local do seu filho. Pensa comigo aqui. Os nossos sacrifícios não nos geram vida. Mas toda vez que a Bíblia fala de holocausto, é chamado de morte substitutiva, que é mais ou menos assim: eu deveria morrer, mas eu coloco o meu pecado sobre esse animal e sacrifico ele. Então, aqui Deus está dizendo o quê? Você tinha que morrer, mas está aqui o meu carneiro que vai tomar o teu lugar, a minha ovelha. E o que acontece na cruz? Quem tinha que ter morrido? A gente. E o que acontece? Jesus toma o nosso lugar. Tanto que a gente prega e fala, e é correto. Por quê? Ele levou sobre si as nossas transgressões. Então, se você olhar, o mesmo que acontece com Abraão, espera lá, esse não, mata o meu. Mais ou menos assim, nós não morreremos, porque para Deus existe um carneiro pronto para ser morto atrás de nós. No caso, já foi. Mas você entende Cristo aqui? Cristo aqui está aparecendo na figura do carneiro. Mas vamos continuar avançando. Às vezes, eu vou dar um salto agora temporal, para quem gosta vai entender, que às vezes o tipo e o antítipo não se prendem só a novo e ao evangelho. Ele dá um salto. Por exemplo, Gênesis 19. 2 anjos entraram em Sodoma e levaram salvação até o povo. O povo era Ló. Na Bíblia, no livro de Apocalipse, tem duas testemunhas que entram, levando vida e pregando a todos. Ou seja, você vê que Deus já fala que da mesma forma que ele teve compaixão em Sodoma, ele está tendo, da mesma forma, Apocalipse 11:3, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão.
Então você vê que o que estava lá em Sodoma, quando a Bíblia repete isso em Apocalipse, também está lá. É mais ou menos assim, a forma de Deus agir, ele já está falando o que vai fazer. E triste que a gente ouve e não quer entender. Todo mundo comigo? Tem dúvida? Vamos mais um? Gênesis 25, 8. Eu vou ler o verso 8, 10 e 11. E eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Farão uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a cobrirás de ouro por dentro e farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro. Gênesis 25, verso 8, 10 e 11. Não tá não? Será que eu errei? Esperou Abraão. Não, então eu pulei. Acha pra mim aqui, isso aqui é Eu quando... estou sem internet. Então tá. Mas vamos aqui. Desculpa quem está em casa, provavelmente eu anotei errado. Isso aqui é quando está fazendo, deve ser Êxodo. Quando está fazendo Êxodo, Levítico, está fazendo tabernáculo. Porque fala assim, que a arca da aliança, ela teria 2 materiais. E desses 2 materiais seria madeira revestida de ouro. Cristo era Deus ou era homem? É isso aqui que você está procurando? Também me farás ao redor uma guarnição de 4. Êxodo 25. Não é esse mesmo. 25, 25. Levei para o coração, falei, cara, aqui é o negócio todo. Mas vamos lá, quando a gente fala, Cristo era Deus ou era homem? 8, 10 e 11. Cristo era homem. Vocês escolhem. Cristo, olha a arca. Era homem ou era Deus? Porque na hora de fazer, Deus estava falando, olha só, vou fazer uma arca de madeira, a arca poderia ser toda de ouro. Ou a arca poderia ser toda de madeira. Mas Deus usou 2 materiais, porque ele estaria mandando um homem que teria todo o poder de Deus. Então lembra que a gente sempre ensina que Cristo era homem e era Deus? Então se você olhar, ele não era dividido, ele era unido. Mas isso aqui aparece já no povo, uma arca de madeira e de ouro. Vocês entendem como é que Deus já vai estar falando? E o mais forte, um homem, um Deus, um rei, um ser humano comum. E começa o versículo 8 dizendo que ele habitaria entre nós. Então você começa a ver que a própria arca da aliança simboliza. E às vezes a gente fala assim, não, a arca é coisa antiga, é coisa do velho. Mas se você olhar, dentro da arca tinha o quê? A lei. E Cristo bem fala assim, dentro de mim está a lei. Como eu vou dizer que a arca é coisa velha? Então você começa a ver que existe. Eu dei o exemplo para vocês, João 1,14. E habitei no meio de vós, tabernáculo. Ou seja, dentro do tabernáculo tinha o quê? A arca. Então a gente vê que desde o começo, Deus está no meio de nós. Às vezes a gente tem essa dificuldade de falar assim, eu vou para uma igreja, vou procurar Deus, eu gosto de muita gente fala que gosta de ver carreira solo, né? Eu sou cristão independente. Mas é quando a gente se ajuda em volta da arca que a gente é chamado povo de Deus. Ou seja, quando a gente se ajuda em volta da presença de Deus, que a gente se torna povo de Deus. O demônio tenta fazer o quê? Tirar esse princípio bíblico da gente. Vocês entendem? Vamos para mais um? Tem um cara na Bíblia que assim, ele é uma das maiores exemplificações de Cristo em forma de uma pessoa que está no livro de Gênesis. Vamos tentar enumerar, eu vou deixar vocês falarem para a gente poder pontuar. Quando a gente fala de Cristo,
Ele era uma figura, um tipo, uma figura que tinha características dele. E uma observação que eu quero colocar, sempre o antítipo é maior do que o tipo. Eu dou uma ideia, Cristo conclui a ideia. Entendeu? Como a Aline falou, projeto. O projeto é uma folhinha. Os móveis montados são muito maiores, mas partindo da folhinha. Por exemplo, quando a gente fala você já parou para ver como ele é personificação de Cristo? E forte. Ou nunca repararam que José é uma personificação de Cristo? Qual José é esse aí? José do Egito. Vamos lá. Cristo foi tirado do Egito? Foi. A Bíblia diz a salvação virá do Egito. José estava lá no Egito. E Cristo veio de onde? Ele nasceu e fugiu para onde? E quando fugiu, ele vem de onde? Ele não ficou lá. Então lembra, salvação virá do Egito. Essa palavra dada a José se repete em Cristo. Uma expressão muito interessante que aí a gente precisa entender e falar assim: caraca, nunca reparei nisso. Como que Jacó chamava José? Filho amado. E Jesus, quando foi batizado, a voz que veio do céu disse o quê? Eis o meu filho amado. Ele repete a mesma forma que o pai chamava. E vamos, sempre que eu falo assim de ser intencionais, a Bíblia não é um acaso. Acreditando que Moisés escreveu, não tinha como Moisés saber que Deus ia falar. Então você vê que aquilo não é uma forçação de barra, é uma realidade. Vamos continuar. Cristo foi odiado pelos judeus. Os judeus eram irmãos dele. E José? Forte, né? Cristo foi vendido. E José? Cristo foi traído. E José foi copeiro. Aí, ó, nada é um acaso. Todo o ciúme de José começa com uma túnica. Certo? Cristo, quando está sendo morto, eles lançam sobre eles uma túnica, sorte, e a Bíblia fala uma túnica que não tinha costura, ou seja, era uma túnica nova. A de José era o quê? Nova, que tinha acabado de receber do pai. Então você vê, olha, na túnica, nos detalhes, todos os dois chegam no fundo do poço. O fundo do poço de José foi o quê? A prisão. A Bíblia fala que ele foi lá para baixo. E Jesus foi a morte. Mas, como os dois são uma personificação, José, quando volta da prisão, ele vem para governar. E é interessante porque a palavra governador não existia no Egito até José vir. Ou seja, Deus criou um cargo para que ele pudesse executar. E se a gente pensar na nossa vida, não existe uma palavra do que Cristo vai fazer. A gente tenta associar, vai governar, vai reinar, vai fazer, porque está sendo preparado por Deus. Então, quando ele volta para esse nível de excelência que Deus dá. Então, será que a gente consegue entender que José é uma citação clara dele? Porque às vezes a gente não percebe. Passa pela gente e fala assim: era José. Eu acho engraçado que muitas pessoas vão pregar e colocam como se José fosse errado. José era o sonhador, contou o sonho dele. Mas mesmo se ele não contasse o sonho, ia acontecer tudo. Por quê? Ele é uma personificação. E às vezes a gente não consegue entender isso. Quando eu falo a questão de ser traído e escolhido, uma situação é muito importante, porque quando chega e fala assim, vamos matar ele, Judá vai e fala assim, não, vamos vender ele. Ou seja, por um momento teve uma escolha sobre a vida dele. E é interessante que na Bíblia não precisava daquilo, mas os detalhes se repetem. Quando Jesus está sendo julgado, se coloca uma escolha. O que vocês querem? Jesus ou Barrabás? A mesma coisa que teve. José teve uma escolha. Solto ele ou mato ele? A mesma escolha se repete na vida de Cristo. Então você vai entendendo que um tipo e um antigo, sempre eles têm essas características em comum, você consegue enxergar o outro. Vamos continuar avançando.
Vamos agora, que eu falei há pouco tempo, essa aqui está bem fresca. Da Páscoa, certo? Tudo bem? Êxodo 12? Diz assim, ó, eu vou 12, 1, eu vou ler, você me acompanha, no 7. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, foi o primeiro mês do ano. Este vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao comer, farás conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, macho de um ano. Tomarei das ovelhas ou das cabras e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Todo mundo já ouviu isso aqui já? Quando eu falo esse versículo, vocês conseguem ver Cristo? Seja honesto. Eu gosto da conversação. Como vocês veem Cristo aqui? A hora da morte? Você foi bom, hein? Aí quando também fala aqui que o cordeiro seria para o número de almas, seria suficiente para todas as almas. Quando leu aqui, me veio isso na cabeça também. O número de almas. Estou gerando uma geração de mulas teológicas. Agora explica por que o povo era. Por que tinha as ervas amargas? Ervas amargas se usavam o sofrimento do povo do Egito. Entendeu? E o pão sem trigo, sem fermento, perdão, porque seria feito às pressas, porque o povo estava saindo. É isso mesmo, vamos lembrar. Mas, vamos lá. Quando a gente lê João 1,29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente consegue entender que é o Cristo é o Cordeiro, certo? Então, se eu começar a andar no texto agora, vocês me acompanhem. A Bíblia fala que o Cordeiro seria de um ano, no mês de missão, no primeiro mês, e ele deveria ficar dentro de casa por 4 dias sendo examinado, certo? Ele ia entrar no dia 10 e ficaria 4 dias dentro de casa sendo examinado. Aí, se a gente for muito romântico, a palavra de Deus diz que Jesus entra em Jerusalém no dia 10. Ele ficou 4 dias em Jerusalém. Então, quando ele comeu? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta, 14º dia, ele vai para o matador. Então você vê que a Bíblia estabelece uma data. E Cristo entra na cidade no 10º dia. E na quinta, que eram 4 dias depois de ele entrar no Rio de Ramos, estava ele sendo levado. Mas a gente pode achar que é forçação. Um sacerdote, ele quando ia fazer o sacrifício, ele vinha à 3ª hora do dia, às 9 da manhã, para amarrar. Certo? E às 15 horas da tarde, o texto está dizendo aí, vem para sacrificar. Então, pensem comigo. Que horas que Jesus sobe a cruz e que horas que ele morre? Vamos lá. Jesus entra no dia 10. Essa parte É 4 horas. Na
Bíblia, quando eu li com você isso, diz que um sacerdote guardaria o cordeirinho, e o rito do sacerdote era, às 9 da manhã, ele amarrava o animal, não tinha mácula nenhuma. E às 3 horas da tarde, sacrificava o animal, tanto que pega o sangue dele e vai aspergir em tudo. Se você olhar o que Êxodo está dizendo, Jesus foi amarrado na cruz às 9 da manhã. E ele morre às 3 da tarde. Não está escrito isso. Então, quando eu falei assim, vocês viram Cristo aqui? Às vezes a gente não percebe, mas olha o sacrifício da cruz sendo descrito em Êxodo. A gente vai falar assim, caraca, nunca tinha pensado nisso. Mas olha o tipo, Deus está dizendo, ó, o sacrifício vai ser assim. Quando acontece a pergunta de Ana Paula, será que eles entenderiam? Eles não queriam dar o braço a você, mas aqui. Cristo fez na hora. A hora, o ritual que o sacerdote fazia. Ele repetiu no filho dele. Então, às vezes a gente não consegue entender. Mas você vê Cristo andando. Por exemplo, quando o povo é liberto do mar, liberto do Egito, o povo chega de frente ao mar. E depois que o mar se abre, o povo teria acesso a promessa, que era a terra prometida, certo? Então, quando a gente vê um tipo e um antítipo, é assim, em Gênesis 14, em Êxodo 14:1, vai dizer que o povo chegou em frente ao mar e o mar se abriu. Vocês conseguem ver o mar aberto no Evangelho? Consegue? Fisicamente, o mar É aberto. Eu dei um tiro, o mar aberto. Agora, olha a legislação dele. Logo depois do sacrifício, Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu em a terra e fenderam-se as pedras. Então você vê que, olha só, depois que tem o sacrifício, o véu rompe. Olha o que aconteceu isso com Moisés. Mesma coisa. Tem o sacrifício e depois o mar se abre. A gente passa a ter acesso. Então, se você olhar, é mais ou menos assim. Mas isso já não aconteceu antes? Já não foi dito? A mesma sequência? Porque tem hora a gente tem essa dificuldade de entender. Por exemplo, Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que o prove se anda em minha lei ou não. Êxodo 16:4. Então, vê comigo, Virginia. Nessa passagem está dizendo que Deus diria que o povo comeria um pão que desceu do céu. Certo? Aí quando a gente chega em João 6:51, o que Cristo fala? Eu sou o pão que desceu do céu. Você está vendo como Cristo está pegando uma passagem que já era comum do povo, está dizendo assim, eu sou a personificação dessa passagem. Porque você vê que o que Deus diz, vai chover pão do céu. Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Então você vê como já acontece. Ou seja, quando a gente estiver no deserto, Deus vai descer. Chega em Jesus, quando o povo está no deserto espiritual, o pão desceu. E a gente, às vezes, a gente não entende, ou pior, não quer entender. Eu vou tentar resumir bem, porque para mim a personificação mais difícil é de Levítico. Porque Levítico, ele é uma personificação que fala a respeito de sacrifício. Então, como não é nosso foco hoje falar sobre os tipos de sacrifício, nós vamos tentar resumir assim. Existia basicamente 2 tipos de sacrifício. Vocês conseguem entender isso aqui? Sacrifício com sangue e sacrifício sem sangue.
Se você pegar, por exemplo, o holocausto, é o que queimaria todo dia, ele é um sacrifício com sangue. Mas a palavra de Deus vai falar o quê? A respeito dos manjares. Que era o quê? Era a oferta que o povo dava. A oferta é gratidão. Gratidão, você estava dando, não sangue, mas você estava dando por felicitação. Exemplo disso, Deus chega para o povo e fala assim: tragam todas as ofertas a mim para que eu construa o tabernáculo. Aí você entende, a gente que entende de Cristo, oferta sem sangue é oferta de gratidão. Como que as pessoas vão dizer que dízimo não está no Novo Testamento? Você não é grato mais a Cristo? Então você começa a ver que isso vai muito além. E eu quero colocar aqui, quando a gente pensa em sacrifício, se você olhar, o resumo de Mateus é dizer que Cristo é a oferta pela nossa culpa. Nós temos culpa, mas Ele é o nosso sacrifício. O Evangelho de Marcos fala que Ele é a oferta pelo pecado. Ou seja, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, agora a gente tem uma oferta para dar. Lucas vai e fala que Ele é uma oferta pacífica. Por quê? Com Ele nós temos comunhão a Deus. E João fala do holocausto, que fala que todos os dias seria dado para louvor. E o engraçado é que quando a gente entende que João fala que todo dia será dado para louvor, vocês já pararam para reparar que João é o único evangelho que não tem aquela frase: Senhor, Deus, por que me desamparaste? Porque ele não está apresentando um Cristo para pagar o nosso pecado, ele está apresentando um Cristo que todo dia ele é o holocausto. Então você vê a intenção do escritor. Ele não mostra um Cristo falando dos pecados, mas um Cristo que todo dia eu estou aqui, todo dia. Se precisar, todo dia eu estou. E o povo, aí a sua pergunta, o povo que era acostumado com esse monte de rito, porque eu anotei um aqui, que eu achei muito interessante, que é assim: quando você pecava, se você tivesse pecado, e você reconhecesse o seu pecado, você daria uma oferta, e você daria 25% a mais da oferta, porque você reconhece: eu pequei. Ou seja, se eu pequei e o sacrifício de Moisés é eu dar um carneiro, eu tenho que dar um carneiro mais 25%, mais uma pontinha do carneiro. Aí vem Paulo e fala: onde eu estou pecado? Por quê? Paulo está dizendo: já foi pago. Vocês não tem que ficar pagando. Já foi pago. E se a gente pecou, ele já pagou muito mais do que os 25%. Eu vi uma palavra esses dias, um pedacinho, não sei se eu sei sobre lei e graça, sobre o dízimo e a oferta. Onde Deus está examinando o coração da pessoa que não é mais do dízimo, é a oferta. O cara falando da forma que ele fala também de forma grosseira. Eu não olhei na Bíblia nada para fazer aquela comparação para ver se estava certinho ele que está falando, mas de fato é. O dízimo ainda é a lei, vamos mandar assim, né? E a oferta que é como de gratidão. Então, se Deus for examinar neste tempo agora o coração de alguém, qual é o dízimo? A oferta ele não te vende, tem que ser dado. O meu trabalho de TCC na faculdade foi sobre o dízimo. Tudo isso que você falou, eu falei, isso se aplica. Só que eu já tive a oportunidade de falar isso na igreja. Um judeu, ele pensava assim: eu vou dar para estabelecer uma aliança, porque se eu não der, eu serei amaldiçoado. Então eu tenho uma aliança para não ser amaldiçoado. Davi vem e quebra isso tudo, porque Davi vem e fala assim: eu não posso dar oferta que não me custe nada, ou seja, eu vou sacrificar. Mesmo que eu não ganhe nada, eu vou sacrificar. O dízimo, quanto instituição, a gente ainda dá. Mas eu não queria que vocês pensassem assim: um nome, dízimo, oferta, primícias, isso. Mas o intuito é a gratidão. Porque quando eu trago para vocês aqui, com sangue ou sem sangue, isso aqui é uma oferta sem sangue.
A gente não vai matar animal, fazer nada, mas a gente precisa chegar a Deus e falar assim, porque todas as outras que são com sangue é de Cristo para nós, essa aqui é a comida da gente para Ele. É a única oferta que a gente faz. E Ele não pede, tanto que Malaquias vem aqui, trazer todos os dias para a casa de Jesus, fazer provas de mim. Ou seja, porque aqui é você se chegando a Deus. Se você tem culpa, se você tem pecado, se você. E tem engraçado que ele fala no Levítico, que é assim, lembra Jó? Você faz oferta, sacrifício, para caso você peque. Ou seja, se você tiver intenção, não pequei, mas tiver intenção, tudo Cristo já pagou para você. Tudo. Fez, está pago. Agora essa daqui é a gente que paga. Então, por isso que eu fiz questão de oferta com sangue, de oferta sem sangue, porque essa aqui é nossa. Aí parte, não um nome, como você falou que ele falou para você, não um nome, mas um intuito. Se você não consegue sacrificar a Deus por gratidão, você entende que você não está recebendo o sangue dele, porque ele fez 4 para você fazer o que Ele fez uma comparação ainda do Antigo Testamento. Se for para você pecar, teria que ter o ato, ou sexual, ou qualquer coisa. E no Novo Testamento, a gravidade está só no olhar e no desejar. Então, transforma uma oferta não uma coisa acima do dízimo, não, mas com a intenção do coração. Eu acho muito a leitura mais do coração da difícil pessoa. Uma liberdade de se fazer, não uma obrigação. Você fazer tudo. Eu já dei algo, eu falo sempre, é muito mais difícil viver a graça do que viver a lei. Porque na lei, eu teria que adulterar com ela. Eu poderia cobiçar, eu poderia olhar, porque os 10 mandamentos é o quê? Não se deitar, mas eu posso fazer tudo. Exemplo, isso aqui eu quero que vocês sempre aprendam. Davi nunca pegou um dedo para cama com aquela mulher. Porque na Bíblia fala, vocês querem rei? Darei o rei e as suas mulheres serão dele. Ou seja, ele poderia pegar a mulher que ele quisesse. O erro foi o quê? Ele mandar matar o cara. Então a gente precisa entender que o quê? Davi chega e fala, depois que ele mata, eu pequei contra o céu. Ou seja, é oferta digna de sangue. E a gente hoje vive esse derramar do sangue. Mas se a gente não conseguir ter o coração de Davi e falar assim, cara, eu não posso dar o que me custa. Se a gente não conseguir ser grato, você entende que a gente não está vivendo o Cristo. Exemplo, quando a gente fala das ofertas, Falar em dinheiro toca o coração do ser humano. toca, e olha só, como eu falei que eu estou resumindo, se quiser a gente depois tem uma aula disso. Quando a gente fala oferta sem sangue, esses eram os 4 elementos da oferta sem sangue. Quando você queria fazer, você tinha que dar uma flor de farinha. Aí vamos agora ser romântico. Para você ter uma flor de farinha, você precisava pisar. Você precisava subir o sal. Cristo é o trigo, ele foi esmiuçado. A gente chega e fala do azeite. Se eu não consigo entender que o azeite que a gente falou no filme pródigo é o Espírito Santo, eu estou negando o Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele que pega com o Espírito. Então, se eu não consigo entender que eu preciso ser grato porque eu quero o Espírito, não é uma troca. Mas é eu sacrificando porque eu quero, não vai. Incenso na Bíblia significava oração. Se eu não consigo fazer as minhas ofertas e nela ter oração, que fala que queimaria continuamente, perpetuamente, pensa, gente, como é que existe crente sem orar? Às vezes a gente olha assim, vamos fazer oração, é a coisa mais difícil do crente participar, né? Mas esse é um sacrifício, está em Levítico. Mas eu só consigo parar e olhar no Antigo Testamento quando fala que os efeminados não entrarão no reino dos céus. Mas o que fala todo dia, a trave que está no nosso olho, a gente não consegue ver. E por fim, o que o sal fazia? Conservava. Ou seja, você quer fazer um sacrifício sem sangue para Deus? Se consagra todo dia. Porque o sal não deixa de acabar. Às vezes a gente quer consagrar um dia e falar que acabou. Você entende o que o Levítico está falando com a gente? Aí a gente, quando fica vendo esses caras fazer debate na televisão, os caras querem falar dos efeminados, que não sei quem vai subir, não sei quem vai ficar, mas eles conseguem ver Cristo na essência do negócio.
Aí a pessoa começa a falar um monte de besteira que a gente tem visto, né? Complicado. Vamos pular. A gente tem números. E números tem uma cena muito forte. Quem lembra de Moisés e números? O que ele faz? Eles são crentes. Todo mundo crente. Eu vou colocar vocês em situação de entender, porque eu sei que vocês só esqueceram, eu vou refrescar. Êxodo 17 diz: E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e delas sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos filhos dos anciãos de Israel. Número 20. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha. Faz a comparação com qual? Esse 20, você falou por isso? Êxodo 20. Com qual? Êxodo 17, 6. Com Números 27. E aí a gente vai entender. Vocês já pararam para ver que primeiro a ordem era toca a rocha. E segundo, a palavra era fala com a rocha. Vocês conseguem ver Cristo aí? Não. Não. O sacrifício seria uma vez só, depois você só tinha que falar com ele. Você não precisava mais sacrificar. Isso é uma crítica que Paulo está falando, que o povo estava mandando o judeu fazer sacrifício contínuo. E isso aqui é, Deus mandou ele ferir uma vez. A cruz foi uma vez só. Não existe segunda cruz. Na segunda cruz, está fora. E você vê que ele não perdoou nem mais antes. É Levítico é hebraico. Levítico o quê? Levítico 17, 6, a Não, gente vai para. Peraí. Êxodo 17, 6, a gente vai para Números 27. 20, verso 7. Ou seja, o sacrifício de Cristo é uma vez só. Uma só. Se ficar igual o povo ficava na cabeça de Paulo, vamos sacrificar, vamos fazer isso, circuncida aquilo. Não, já foi. Se você tentar fazer de novo, isso é tão sério perante Deus que nem a Moisés ficou. Isso é forte, hein? Esse negócio aqui. Já parou para pensar nisso? O sacrifício é uma vez só. Vamos para mais um? Vamos mais para empolgar. Posso ir para mais um? Fala. Mas eu posso falar, eu sempre falo, eu quero subir. Eu quero subir. Se eu for subir antes, depois no meio, eu quero subir. Eu não foi mal com ele, não. Ele tinha algo melhor. Assim, isso sou eu, amante do Antigo Testamento, falando. Isso não é Deus. Eu acredito mesmo que dois motivos é esse aqui. É esse pecado. Por quê? Era uma vez só, a pessoa só tinha que falar. Ou seja, depois do sacrifício de Cristo não tem que fazer mais nada. Mas eu acredito também, você já imaginou se esse povo que fica ajoelhado num pedaço de muro, de templo, o que eles fariam se eles soubessem onde é o túmulo de Moisés? Você já imaginou? Desde o Antigo Testamento, a peregrinação do vencer. Eu vou falar como você fala, vou romancear. Para mim foi. Ele pode ter experimentado a morte porque falou que ia morrer, mas o corpo dele foi arrebatado. Eu vou te falar o Ele seguinte. pode ser arrebatado morto. Vou falar para você. Não existe. Existe. Aí você defende o Miguel. Agora, eu vou falar. Porque ela foi Deus cremou ele. Eu vou falar assim. Eu acredito, John, que ele foi arrebatado. O livro de Enoque veio antes falou que dele ele falar. ia morrer. Você acredita que ele vai bater? Eu acredito. Mas não falou que Mas- ia morrer. Eu sei que é vida de ser uma morte. Ser arrebatado no fim. Elias foi o fim. O fim foi ser arrebatado. Não, mas Elias falou que ele foi vivo, não é isso? E Praticamente. aí depois da noite a transfiguração aparece também. Eles. Os dois.
Então, Então, por isso eu... você acha que foi Exatamente. exatamente Pode, porque ele estava lá. Lembra aquilo que eu falei, que se você conhecesse a morte, você dormiria no Sheol? Pois é. Aí a Bíblia teria que falar para você que vem Elias que está vivo, mas ressuscita ele. Mas, quem sou eu? Por quê? Quando Cristo morreu, fala que muitos santos ressuscitaram. Vai que essa Moisés foi. Mas eu acredito assim, no seu jeito de Mas ver a ele vontade apareceu, mas ele apareceu para Jesus antes de Jesus morrer. Por Então, isso, já por isso que eu acredito que vivo ele está. Mas, Onde está isso? Onde está esse texto? transfiguração. Em que lugar? É só botar no Google que a gente vai achar. Mas vamos lá, vamos lá. Aí eu vou fazer uma pergunta. Por que Cristo morreu na cruz? Por quê? Que Cristo morreu na cruz. Por quê? Depois ele aonde? Fora. Como o plano de Deus, Ah não, aí você tem que me ajudar, meu irmão. Por que ele morreu na cruz? Se ele morresse atropelado, é tipo de morte. Se ele morresse atropelado, ele ia voltar e ia ser lido do mesmo jeito. Mas por que a cruz? Agora você maltou o negócio, né? Agora você começou a entender. Vamos lá, eu estou em Números 21, 4 a 9. Repara que nós estamos andando no Ele Pentateuco. falou que tem uma Fala. passagem que fala que ele seria alguma coisa de maneira que seria. Bora? Mas Melhor que o Laura lá amanhã. Mas vamos ver se é essa passagem que você pensou. Números 21, 4 a 9. Posso ir? Verso 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem facho deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou ao povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, ore para ela. Então vamos lá comigo, meu povo. Olha o plano da salvação aqui, a redenção. Qual foi o animal que foi usado? Serpente. No Jardim do Éden foi o animal. E o mal falaria, como você gosta, picaria do tornozelo. Nesse texto fala que a serpente picaria todo o povo, mas somente aquele que olhasse o sacrifício, a cruz, é o que viveria. Isso aqui não é Cristo, não? Uma serpente no mundo, picando todo mundo, e só quem olha para a cruz que vive. Por que usou a cruz? Porque está ali na Bíblia. Ali era o sacrifício, era a forma que Deus colocou. Então, quando fala que maldito é aquele que suba ao madeiro, você vê que Deus já começa a fazer essa figura desde a formação do povo. Às vezes as pessoas falam assim: por que cruz? Porque Deus já tinha falado. A melhor resposta que a gente pode dar: por que cruz? Porque Deus já tinha falado. Deus quer fazer tanta semelhança, ele queria fazer tanta semelhança do antigo e do novo, eu acho que era dentro dele, que se você olhar a serpente de uma forma isolada, você fica assim: Senhor, por que ele levantou uma serpente? A pessoa tem que olhar para a serpente, entendeu? Não faz sentido. Se você olhar ela de uma forma isolada, ela não faz sentido nenhum. Não faz nenhum. Aí você sabe o que é o melhor? João, ele vem de João 3,14 e diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Me ajuda aqui, gente, que essa palavra aqui é forte. Depois disso daqui, João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mais? Vocês entenderam de onde veio esse versículo? Aí todo mundo gosta de ler João 3,16, mas de onde sai esse versículo? Deus falando lá do sacrifício de Números.
Já tinha visto isso, amigo? Tinha reparado isso? Deus é perfeito, né? Eu tinha reparado. Alguns versículos, eu lembro que o professor falava isso, alguns versículos chaves que nós temos no cristianismo são todos figuras de Deus falando ou executando o que ele já tinha prometido. Todo cristão fala, qual versículo com promessa? Deus amou de tal maneira, está aqui. Eu falei com elas aqui que tem um Ou o versículo está João, pergunta da serpente. Tem um gráfico chamado, não sei se é símbolo de Fibonacci, gráfico de Fibonacci. Tipo 21, Faz 4, um cruzamento. números 21, Cada 4 ao 9. Isso significa que o velho testamento muda. E Todos ele- ficam ligados. e eles- Um que conta o outro. E ele se conclui, Esse gráfico de Fibonacci. e o antítipo dele é João 3, 14 e 15. Eles fazem um gráfico assim, cruzamento. Assim. É cada um e vai o velho, vai o novo, não fica uma linha que não tem que encontrar, né? Foi? Eu sinto que você não enxerga esse assim. É, Eu costumo dizer isso. Infelizmente, nós somos catequizados. Muitas pessoas colocam o que elas entendem para a gente adota como verdade. E o pior de tudo, a gente vive uma geração que é uma geração que não gosta de Antigo Testamento. Elas entendem que Cristo é a cereja do bolo e omitem o bolo inteiro. Quando você olha esse versículo, eu cansei de ouvir que é uma promessa que tem, Deus amou o mundo. Mas você consegue entender agora que esse versículo, ele está falando do sacrifício de cruz. Aí a gente fala assim, cara, nunca pensei nisso. Vamos caminhando agora. Se a gente pegar agora e falar assim, ó. Vocês conseguem entender que Moisés é um tipo de Cristo? Vocês conseguem? Moisés é um tipo de Cristo. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvirei. Verso 18. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Qual capítulo que o senhor fala? Capítulo 18, verso 15, 18 e 19. Aqui Deus está dizendo para Moisés que levantará um profeta como ele. Vamos entender que para o judaísmo Cristo é um profeta. Então a gente tem que entender que essa palavra profeta é que teria o mesmo ofício que Moisés. A gente entende que Cristo, como Davi, tinha a unção de rei, unção de profeta e era Deus. Davi era o servo. Então a gente precisa entender isso. Agora, você imagina, existia uma promessa, Moisés falando que viria um dia como ele, e você deveria ouvir. Aí olha a loucura. Aonde está esse aí? Você deveria ouvir. 18, 15. Aí no verso 18, Deus falando, eu lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhe falareis tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19, será que qualquer um que não ouvir as minhas palavras que eu falar em meu nome, eu requererei dele. Ou seja, Deus está falando para mandar um profeta que você tem que ouvir. Aí, pensa a loucura. Moisés disse que vai vir e que todos tinham que ouvir. Aí, de repente, João 1,45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei. Aí lembra a sua pergunta: será
que eles sabiam? Alguns sabem. Acredito que a maioria. O negócio é você Esses aí eles anotar. eram quem? Assim, Esses aqui? Deus mesmo. Esses aqui? Aham. Hoje discípulos de Jesus. Ah, não, mas assim, a criança de Deus mesmo, raiz mesmo. Eu queria que você pensasse duas coisas quando vocês pensarem nos discípulos de Cristo. Lembra quando Jesus chega no templo que ele vai pagar 2 moedas? Só pagaria a oferta para quem era maior de 21. Então, provavelmente só ele e Pedro eram maiores de 21. O resto era tudo moeda. E eles tinham acesso como? Provavelmente com 12 anos o judeu fazia bem que fala. E eles também não estavam junto com ele. Então, provavelmente, quando fala assim, Jesus Rabi, que era a estrutura do templo, você, quando era um menino, você procurava um rabi, um mestre para te ensinar a respeito da lei. A lei da época não era uma coisa igual hoje, não, que muita gente não se importa, não. 99% estavam ligados ali. Mas você lembra que eu falei que eles eram radicais? Então, 99,9%. A ponto do que? Um moleque de 14 anos fala assim, vem, achamos a quem Moisés falava. Ou seja, ele teve a crença, ele teve o conhecimento da Bíblia e ele teve o esclarecimento para falar assim, achei. Entendeu? Então você vê que aqui ele está citando o próprio Deus falando a Moisés no Deuteronômio. Fala que até hoje o povo, né, de Israel, dos palestinos, a dedicação dele ao conhecimento, ou de Moisés, ou de Jesus, né, que eles são fidedignos. Porque eles se matam lá, não estou dizendo assim, né? Mas por dizer que eles morrem para aquilo que eles É importante, e nisso é que eu quero deixar a minha palavra apocalíptica. O Espírito Santo desse povo aí. Eles nunca experimentaram. O problema é que você me faz uma pergunta que é assim, só o próprio Deus pode responder. Mas o seu Espírito Santo também eles não acessam. Eu creio que eles acessam, mas eu creio que assim, lembra que eu dei o exemplo das ofertas? Deus ele nunca rouba a oferta. Ele te convida a entrar. Então, a gente tem um entendimento, disso que eu ia falar do Apocalipse, que você gosta, porque na Bíblia fala que o quê? Eles não aceitaram a Cristo. Mas eu gosto de pensar que não foi uma aceitação porque eles acharam que Cristo era bom demais ou ruim demais. Eu acredito que era essa aceitação porque eles esperavam um outro modelo de Cristo. A expectativa era outra. Entendeu? Então, é tipo assim, pensa, Moisés libertou do Egito, os caras estão apanhando para Roma, o que eles querem? Alguém que liberte, aí o meu libertador vem pregando amor. Por que eu te digo isso? Existe uma teoria que Judas traiu Jesus para incitar a revolta. Porque no momento que eles botassem a mão em Cristo, a revolta começaria e aí acabou. Aí o Só que o quê? Judas esperava se manifestar. Só que quando Cristo é entregue e começa todo mundo fugir e ele se entregar, porque Cristo não resistiu, é hora que dá o desespero em Judas. Ele fala, caraca, entreguei sangue inocente e o povo não foi comprovar. Então eu acredito assim, aonde está a graça para o judeu? A pergunta é, será que eles buscam a graça? Porque às vezes eles podem estar na aliança deles, do jeito deles. E Deus ama eles de tal ponto que, como você gosta, no final vão estar eles, porque eles são primogênitos da criação. Então, eu penso assim, quando a gente fala nesse sentido, é muito importante a gente ressaltar assim, Cristo quando veio, eles não entenderam. Eu queria perguntar, mas não vou bem, Cristo, eles não entenderam Cristo. Vocês imaginam, cara, como é que eu vou explicar? Vocês ficarem anos ouvindo, o tempo reconstruído, tudo acontecendo, e você esperando, de repente, vem. Aqui Moisés falou, nós achamos. Gente, pensa, aquele povo, eles tinham uma noção que assim, se a gente pegar a espada e um soldado for ferido, Cristo cura. Se um soldado morrer, Cristo ressuscita, nós temos um exército total. Eles estavam pensando em carne. Aí vem Cristo e fala assim, meu reino deve ser muito. Olha aqui, olha a cultura, sabe? Aí você entende por que Cristo vira para eles e fala assim, vocês querem ir embora, vocês querem que eu faça de novo? Porque eles não estavam entendendo. Eu costumo dizer
dizer que o período mais frutífero do ministério de Jesus é quando ele morre. Porque ele deixa um bando de covarde quando ele morre. 40 dias ressurreto, ele deixa o que a gente está vivendo hoje. E eles não tinham o Espírito Santo, não. O derramava em atos. Ali eles deixam tanto, por quê? Para e pensa. Jesus vira para trás e fala assim: ó, você vai morrer. Perguntei como o cara agora, ele vai falar assim: tu me amas, tu me amas, tu me amas, você vai morrer. Então você vê que ali é uma mudança de chave. Esse é o problema. Quando Cristo fala, adiantando uma aula, destrói esse templo e reconstrui em 3 dias. Ele está falando 2 profecias. Uma é o quê? O Espírito Santo. Eu vou reconstruir isso em 3 dias. Outra é o quê? Cristo morre em 33 e 70, eles destrói Roma. Aí você que gosta, parábola da figueira. Qual que é a parábola da figueira? A figueira vai murchar, mas a figueira vai florescer. Quantos anos Israel foi destruído? Agora que Israel floresceu, prepara para o pau vai quebrar. Porque agora existe Israel. Só que a gente, quando ouve a palavra da figueira, pensa em qualquer coisa, menos do quê? É a reconstrução do país dele, cara. Foi destruído, voltou. Só que a gente precisa entender, às vezes a gente ouve pessoas que dificultam a Bíblia para a gente. E a gente precisa facilitar a Bíblia para o povo. Eu quero pegar a última aqui, para a gente poder terminar. Quando a gente fala de Moisés, se vocês olharem, como Cristo, Moisés foge de um genocídio. Para a gente que está aprendendo a lidar com números, Moisés ficou quantos meses escondidos? Escondido onde? Ué? Em Redebrei, lá na Bolsa. A filha do faraó pega ele, deixa ele escondido. Ele está matando todo mundo. Ele ficou quantos meses escondido? 3. Quantos dias Cristo ficou escondido, gente? Olha só o 3 aparecendo. Olha só, é o que eu falo, não é nada ao acaso. Vocês já pararam para pensar que Moisés não participa da escravidão? Já pararam? Como hebreu, Moisés nunca foi escravo? Olha que loucura. Então, só pode ser libertador quem é livre. Cristo foi o quê? O libertador. Moisés foi o quê? O libertador. Se você olhar, Moisés tem 2 cidadanias: hebreu e egípcio. Lembra que eu falei? Cristo tem a carne e a divindade, madeira e ouro. Está tudo a cidadania dos 2 aqui. Aí a gente olha e acha que é um acaso. Moisés morava no palácio do rei, deixou a sua posição e se tornou um com os seus irmãos. Hebreus 11, 24 e 25. Fala isso. Agora pensa Cristo. Estava no seu trono e deixa a sua posição para 20 anos. O ser humano sentar aqui agora, que não conhece nada da palavra, ele cai na primeira mão. Ou seja, Moisés não tinha nem como ele querer ser diferente. Ele não nasceu para ser finalista, tinha que ser. E eu gosto de pensar que ele tinha que ser. E o mais forte, como a gente pensa em Moisés, nessa tipologia, é que assim, está acontecendo na vida de Moisés. Aí Moisés começa a escrever: ó, comigo aconteceu isso. Por quê? Ele, como criança, tinha como escolher? Não, está acontecendo. E está mais escrevendo: está acontecendo, está acontecendo. Aí depois vem o Cristo, que repete até os números do que acontece. Você entende a tipologia? Aí vem o Paulo e fala assim: ó, esse é o Moisés que vocês procuram. Aí você imagina para aquele povo que viveu aquilo tudo, acreditando que o quê? Moisés era o cara. Vem um novo Moisés. Aí vocês entendem a loucura que é? Às vezes a gente tem uma dificuldade. Se você olhar, para a gente poder terminar, você já viu esses 2 números na Bíblia? Tá hoje. Você já viu esses 2 números na Bíblia? Já. Vocês já pararam para ver que esses 2 números estão na vida dos 2? Quantas tribos Moisés liderou? Quantos apóstolos? 70 na vida de Moisés, 70 anciãos. Ele tinha que ver o povo.
70 discípulos. A gente já falou numa aula dias atrás. Você está entendendo a tipologia? Acontece cá e acontece cá. Eu falei com vocês que sempre o antítipo é melhor, que é mais forte. Você consegue ver isso aqui, não tem como fantasiar. Porque não tem como o escritor de trás saber o que vai acontecer na frente. Então, quando a gente olha, eu acho que você entende? Moisés é um tipo de Cristo. E aí a gente precisa entender assim, ó. Filipenses 2 diz assim: ele deixou sua posição, Moisés deixa dele, e se tornou um como de nós, Hebreus 4,15. O mestre da mansidão, Mateus 11,29, Isaías 53,27, 53,7 também diz que ele era o mestre da mansidão. Como é que Moisés era chamado? O homem mais manso da terra. Aí pensa comigo, gente, tem como Moisés, que está escrevendo dele mesmo, inventar um apelido para ele, que seria a forma que Isaías diria e que lá na frente Cristo seria chamado por Paulo. Você entende que a Bíblia não é um acaso? Você entende que a Bíblia não é simplesmente um livro de história? Como diria Paulo Gustavo, tem que atualizar. Mais atual do que isso. Aí quando você vê 12 por 12 dá 24, está lá em Apocalipse, você fala assim, cara, isso já está na Bíblia, isso já aconteceu, eu sei o que está acontecendo, é o sinal do meu Deus agir. E o povo quer ignorar. Então, eu quero deixar só como última passagem para a gente terminar. Você sabia que Josué é um tipo de Cristo? Não. Sabia não? O mesmo nome de Jesus é o nome de Josué. Isso eu sabia. Isso aqui você sabia. Então pega essa daqui. Moisés com a lei levou o povo até um ponto. Moisés com a lei foi até um ponto. Mas para que o povo entrasse e acessasse a terra prometida, foi necessário vir um Yeshua. Aí você vai falar que é sorte, é coincidência. Yeshua. Olha só. O povo acessar a terra, teve que vir Yeshua. Aí você fala assim, caraca, 21 anos. E a gente vai falar que é sorte. Eu quero deixar só uma aqui, só para a gente poder terminar. E Yeshua, Josué, é um nome tão forte, que existe um ritual em Isaías 12,3, que diz que o povo com alegria tirava águas da fonte da salvação e cantava. Água da salvação nessa fonte aqui era Yeshua, porque Yeshua significa salvação. Aí quando a gente pega o antítipo, a Bíblia fala que no 8º dia, na mesma festa, a festa dos tabernáculos, estava lá Cristo e o povo cantando que tiraria a água do tanque de Siloé e festejaria. Festejaria quem? Yeshua. Aí João 7,37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha aí. O povo vinha para buscar água e se alegrar. Isso é Isaías. Jesus, no último dia da festa, quando estavam todos os sacerdotes pulando, ele vem. Tem sede? Venha, vem. Não é a mim, é. Você entende como está refazendo, concluindo tudo o que foi dito? Eu quero um desse de hoje, do dia especial, gente. Então, para a gente poder encerrar, a gente tem hora que a gente precisa só entender que a Bíblia é cheia dessas figuras. Se vocês quiserem, um dia peguem um estudo em casa, vejam na internet. Todos os livros da Bíblia citam Jesus. Todos. Por exemplo, Salmo 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia pão comigo, se levantou contra mim. E quem está falando? Mas não está escrito isso, Salmo 41:9. Eu vou me atrever, ver se eu acerto. É Salmos 22. Quem puder ir, abre aí só para confirmar. Se não for 22 ou 23, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se não me falha a memória, é o Salmo 22, verso 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? 22. E o que Cristo diz na cruz?
Aí quando ele fala assim, aqueles que vocês procuram, a quem as escrituras apontam, sou eu. 22, 9? Não, 22 é o não. É isso. Deus meu, por que me desamparaste? 22, 1. Aí você para ver, ele não falou isso aí na cruz. Aí muitos vão pegar e vão falar assim, e está na Bíblia, ele estava chamando Elias. Não, ele estava cumprindo. Porque lembra que a gente estudou de sacrifício? Nesse momento ele era o sacrifício. É loucura ou não é? Você era palavra loucura. Eu queria, irmãos, vamos encerrar agora, quem tem dúvida? Quer comentar alguma coisa? Por quê? Eu, particularmente, quem tem visto na aula, vê que eu gosto muito dessa figura de Cristo. Porque quando a gente vê a figura de Cristo, você começa a entender e fala assim, cara, estava tudo ali, sempre teve. A dificuldade do hebreu aceitar é porque estava tudo ali. Se você for lendo o livro de Salmos, vários salmos dizem a forma que ele morreria. E às vezes a gente não consegue entender que o quê? Eu li aqui com vocês como ele ia ser traído, como que ele subiria para morrer, por que ele morreria. Isso tudo a gente só ficou na Torá, nos primeiros 5. Imagina o resto do Antigo Testamento. O quanto que Isaías não fala, o quanto que o salmista não fala. Então a gente precisa entender, e é uma forma que eu acredito que Cristo passeia pela história. Ele passeia pelo tempo. E quando a gente entende que ele passeia pelo tempo, aí você consegue entender Alfa e Ômega, início e fim. Aquele que era no Antigo Testamento, que é naquele tempo que eles estão escrevendo e que há de vir. Irmãos, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nós vamos ver se semana que vem, porque a gente tem que ver por causa do louvor, por causa da escala deles, para ver quando que vai ser a nossa próxima aula. Obrigado a todos. Valeu, pastor.